Que Drácula é uma aberração que vendeu a alma ao demônio, que sai somente após a meia-noite, que chupa o sangue de suas vítimas, assim também como seduz belas mulheres, trazendo todas essas para o seu legado, e também que ele pode ser morto, não só com a luz do sol, mas também com uma estaca presa em seu peito, entre outras coisas mais, como por exemplo que ele odeia alho, são os clichês que até mesmo uma criança de 4, 5 anos de idade já sabe. Mas neste vídeo especial nós iremos comentar sobre a verdadeira origem da lenda e alguns pormenores que inclusive eu mesmo não sabia antes de começar a preparar a pauta a respeito deste que é considerado o maior ícone das histórias de terror. Eu sou Luiz Felício e está começando mais um Vídeo Mistério. Cercado por milhões de admiradores pelo mundo inteiro, Drácula hoje é um mito não só dos contos de terror, mas também como um personagem notório dentro daquilo que nós chamamos hoje de cultura pop. Mas o que poucas pessoas sabem é que existe uma certa distância entre a verdadeira história daquele que poderíamos chamar também como o verdadeiro Conde Drácula, que governou a região da hoje atual Romênia, lá entre 1458 a 1476. Este que era chamado de Vlad III, herdando o trono de seu pai, obviamente Vlad II, durante os seus tempos áureos de conquista, ganhou o apelido de Draculia, que quer dizer filho do dragão. Por um outro lado, nós vamos encontrar um escritor irlandês de nome muito conhecido nos dias atuais pelos aficionados de Drácula, Bram Stoker, que na verdade começou a escrever o romance sobre o Príncipe das Trevas exatamente em 1892. Porém, foi somente em 1897 que Bram Stoker lançou o livro com a imagem do Drácula que nós conhecemos dentro das atuais histórias de terror. E mesmo que seja muito óbvio que Bram Stoker buscou suas inspirações em Vlad III, nos diários oficiais do escritor não existem sequer nenhuma menção relatando algo sobre isso, como foi o processo de criação de Drácula, e que realmente a grande fonte de inspiração foi o tal conquistador romeno. No entanto, as lendas sobre o vampirismo e criaturas chupadoras de sangue precedem muito antes a criação do cultuado escritor irlandês. Um dos mais notórios refere-se entre o período compreendido de 1343 a 1351, quando a peste negra assolava toda a Europa. Na região onde é situada a Eslovênia, um pequeno país do leste europeu, conta-se que a pressa em enterrar os cadáveres era tamanha que muitas pessoas chegavam inclusive a ser enterradas vivas. Tamanho era o medo do contágio entre a doença e as pessoas que ainda não tinham sido contaminadas. Quando essas mesmas vítimas, uma vez enterradas vivas, acordavam debaixo da terra em seus caixões, alguns até conseguiam escapar, arranhando assim a madeira do caixão e removendo a terra. Assim, quando algumas testemunhas visualizavam aquelas figuras bizarras saindo do cemitério, como ao que hoje nós conhecemos como verdadeiros zumbis, com suas unhas sangrando, provocadas pelos ferimentos em arranhar o caixão para conseguir sair de lá, e a boca totalmente coberta de sangue, e os dentes já em fase de putrefação, fato esse que era originário da própria peste negra, começaram a espalhar a lenda que eram mortos-vivos que voltavam à vida para se alimentarem de sangue humano. Com certeza, essa foi uma das histórias que Bram Stoker encaixou dentro do seu roteiro para montar a história do personagem. Porém, voltando a falar a respeito de Vlad III, ou Draculia, como era o seu apelido, sabe-se que sua fama também não era das melhores, onde sua crueldade ficou explícita quando ganhou o nome de Vlad, o Empalador, pois uma das grandes barbáries do conde era empalar seus inimigos vivos,
mesmo aqueles que se entregavam meio ao fronte de batalha. A crueldade e o sangue frio de Vlad foi tamanha que, em uma batalha contra os turcos, ele chegou a empalar mais de 12.000 corpos, deixando todos expostos como autênticos troféus de guerra. E isso com certeza era usado por Vlad como o que hoje nós poderíamos chamar de um autêntico cartão de visita para que outros exércitos o temessem e não mexessem com nenhum de seus protegidos. Porém, o conde foi assassinado em 1456 após uma terrível conspiração. Alguns de seus fãs espalharam a lenda que Vlad III vivia ainda em seu castelo, adquirindo a imortalidade através de um pacto com Satanás. E a mesma lenda incluía relatos que o conde só poderia sair de seus aposentos após o escurecer. Mas o conto popular da época não mencionava absolutamente nada a respeito de vampirismo. Já o livro Drácula de Bram Stoker, durante um primeiro período, se é que nós podemos chamar assim, não alcançou o devido sucesso que o próprio escritor aguardava. E sendo assim, Bram Stoker veio a falecer bastante frustrado exatamente no dia 20 de abril de 1912. Nem sequer a sua morte foi tão anunciada em Londres como talvez mereceria nos dias de hoje. Fato esse que alguns apontam que a morte do escritor foi exatamente 6 dias após o naufrágio do Titanic, onde todos os holofotes com certeza estavam apontados para o naufrágio do navio. Porém, a escalada do sucesso do romance começou a tomar maior corpo quando Bela Lugosi viveu a adaptação do personagem para o cinema. Mudo ainda na época, diga-se de passagem, exatamente em 1931. O impacto do personagem foi imenso para a então sociedade vitoriana na Inglaterra da época, pois Drácula, além de ser um enigmático ser maligno, era um estrangeiro que invadia a mente das mulheres com seu charme e sedução, através de tais encantos libidinosos. Fato esse que mexia muito com o puritanismo dos ingleses na época. Já em 1958, 27 anos depois, a produtora inglesa Hammer decidiu fazer um remake, já adaptado para aquilo que nós poderíamos chamar de cinema normal, ou seja, com falas. Christopher Lee viveu a pele de Drácula e Peter Cushing a pele de Van Helsing, ambos dando um show de interpretação. Porém, quem quiser saber ainda mais sobre Drácula, o Vampiro da Noite, dá uma olhada no vídeo que eu tenho lá no meu outro canal, no Cine Bobagens e Videotapas. Está aqui na descrição e aparecendo agora aqui nos cards também. Lá tem tudo mastigadinho, falando detalhes a respeito de roteiro, interpretações, etc e tal. Posteriormente a este filme, surgiram outras adaptações, por exemplo, como Drácula de Bram Stoker, de 1992, um grande sucesso dirigido por Francis Ford Coppola, com Gary Oldman vivendo a pele de Drácula. E já que nós estamos falando a respeito de curiosidades, uma delas é que a Transilvânia, tão citada em vários filmes e romances a respeito de vampiros, ela é algo totalmente fictício, e eu vou explicar agora para vocês o porquê. Apesar de hoje ser um local turístico, onde inclusive um castelo medieval foi adaptado como se tivesse pertencido a Drácula, com o único propósito de atrair turistas, lá mesmo na Romênia, o livro de Bram Stoker foi liberado somente em 1989, após o fim do regime comunista naquele país, pois os governos da época classificavam a obra de Bram Stoker como uma afronta às tradições romenas. Porém, o fato é que hoje Drácula é muito mais um personagem de histórias de terror. Ele vive e viverá para sempre dentro do medo daqueles que leem pela primeira vez a obra de Bram Stoker, adquirindo aquela tal vida eterna que o próprio escritor descreve dentro de sua obra.
Meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas vou fazendo aquele convite para quem ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se já, participe comigo nos comentários, acompanhe os outros vídeos da série Vídeo Mistério que está aqui na descrição e não esqueça também de deixar o seu joinha. Um grande abraço e até breve.